Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá podcast. Eu sou o Daniel Sartori e eu voltei de férias, pessoal. Voltei de férias. O podcast ficou um pouco abandonado, não avisei, eu sei. Porque eu queria fazer um teste sobre quantas pessoas perceberiam que eu não tô postando episódio. Por isso é importante, gente. Eu gosto de saber que a galera tá escutando. Que eu vejo os números, mas eu recebo poucos e-mails. O Amaury recebe poucos e-mails. Como assim? Ninguém odeia esse podcast ainda pra mandar um e-mail pro Amaury, cara. Eu espero mais de vocês, viu? Essa semana que voltou, eu queria ver muitos e-mails de ódio pro Amaury. Cara, eu tô muito feliz que eu consegui entrevistar a Carol, cara. Tô muito feliz. A Carol é uma pessoa incrível, sabe? Ela é uma comediante... Pra quem não conhece, que eu acho difícil quem escuta esse podcast não conhece a Carol, ela é uma comediante brasileira que começou aqui, E a Carol, ela... No momento da carreira dela, que ela tava bem, tava legal, ela decidiu mudar pro Canadá. E a gente falou muito sobre isso. E ela estudou nas escolas fantásticas de humor que tem lá. E ela sempre deu cursos também. Eu fiz o curso da Carol Zolko, ele foi muito legal. Esse final de semana agora eu fiz um curso dela também de improviso que eu achei muito bacana, cara. Chama Maestro Estilo. A gente fez lá na escola do Fábio Lins. E foi muito legal. E a gente conversou bastante nessa vinda dela. Essa entrevista, ela tá fantástica. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tô feliz de estar de volta. Se você gostou do episódio, por favor, mande um e-mail para tavavindopracá@gmail.com. Caso você tenha odiado, falando assim, eu não gosto nem de você, nem dessa Carol, Daniel. Você manda um e-mail pro meu especialista em e-mails de ódio, que é o Amaury Silva. Podem adicionar ele no Facebook. Aliás, tem muita gente que não acreditava que o Amaury existia. Ele é um comediante, começou junto comigo, e ele é o responsável por todas as correntes de ódio que eu recebo. Eu já recebi um comentário ruim. Meu primeiro comentário ruim foi essa semana. Tô feliz com isso. Mas eu gostaria que vocês mandassem e-mail pro Amaury, amaurifte@hotmail.com e gmail.com. Vocês podem usar e mandar várias cópias pra ele receber várias vezes. Mas é isso, galera. Esse episódio tá muito legal, vocês vão adorar e é um prazer estar de volta. Comentem, participem, mandem dúvidas. E é isso. Espero que vocês gostem do episódio. Até semana que vem, pessoal. Engraçado que eu tô com raiva. Rapidinho que a gente tá perdendo muita coisa que poderia ser boa aí. Que eu acho que a minha chave de comédia, né, aquilo que aonde você é engraçado, eu acho que é onde quando eu tô com raiva. Só que é algo que na minha vida social eu quero esconder, eu não quero, inclusive o meu passado, porque hoje eu tenho 10 anos que eu medito, então eu consigo se alguém falar alguma coisa pra mim, eu consigo não matar a pessoa hoje. Eu lembro que eu falei pro meu terapeuta, que me ajudou muito, há uns 6 anos atrás, eu falei, cara, você mudou minha vida, porque hoje eu consigo andar na rua sem cuspir nas pessoas, entendeu? Mas então, eu acho que mostrar isso e investir nisso foi foda. No começo foi doído, eu voltava pra casa dos shows moída. Mas, cara, é o que tá me levantando. É o que tá... eu tô sendo convidada pra muita coisa legal, assim, de show, de oportunidade lá no Canadá, por causa desse material. E é um material muito, muito meu, não tem quem faça. Ninguém pode fazer esse mesmo material, né? E é muito a minha experiência mesmo, né? América do Sul, pessoa que cresceu pobre. É um território muito rico para trabalhar, né? Muito, muito. E eu, inclusive, estou escrevendo. Eu voltei a escrever, né? Eu estou escrevendo naquele blog Medium. Sim, estou acompanhando. Ah, você tá? Eu estou escrevendo as histórias dos caras que eu bati. Eu já até atirei nego lá. Os caras entraram na minha casa, eu atirei neles. Mas eu tô contando essas histórias e é tão louco quando você começa a ser aberto, a abrir sua vida, que o Medium me escolheu como top writer. Eu vi isso, do caralho, né? Não é muito foda? É foda. Isso pra mim foi uma coisa que eu fiquei 1 hora sem reação. Porque eu tô escrevendo em inglês, que é uma língua que não é... Eu não aprendi inglês criança, aprendi inglês há 5 anos atrás, né? E isso foi muito louco. E isso tudo eu acho que é de você investir sem vergonha naquilo que você não tem como negar, entendeu? Não. Porque na vida eu quero ser uma pessoa positiva, eu quero ser uma pessoa que ajuda as pessoas, eu quero ser alguém útil, mas eu
não é aí que tá a minha graça. É na raiva? É. Eu fiz uma piada nova, inclusive ontem. Não, anteontem, quinta-feira. Um material novo que eu tô escrevendo. E eu fiz uma piada que é mais ou menos assim... do meu primeiro ódio. Quando eu tinha 9 anos, eu tinha ódio desse menino que era o irmão da minha melhor amiga. Eu tinha ódio dele. Eu tenho ódio dele até hoje. E eu falo, eu lembro dele até hoje. Porque se você esqueceu alguém que você odiou, isso não é ódio verdadeiro. Eu falo, eu odeio tanto ele que eu não dou gorjeta pra garçom que parece com ele. Então, nossa, a galera curtiu muito, assim. E é isso, daí você assume e vai. O stand-up de trazer essa verdade e as pessoas acharem graça porque elas estão se identificando com isso, né? É aquilo, né? É mostrar... Você não tá ali pra você mostrar onde você é superior, onde é você ao seu bom. Você tá ali pra mostrar o seu mal, entendeu? Porque senão não é engraçado. Né? Por que a pessoa que é bonita demais tem dificuldade de fazer comédia? Porque ela é uma pessoa muito bonita. Tá tudo bem. Estamos gravando aqui nos estúdios Pedrosa. E quando fala uma pessoa muito bonita, ele começa a apontar pra si mesmo. Ele sofre essa dificuldade, mas ele tá vencendo. Tá vencendo. Não, mas é verdade. Eu acho que é verdade, porque... A não ser... E agora, as pessoas que são muito bonitas... Tipo aquele Jason Nick, né? Sim. A gente tava até falando dele hoje. Ele é muito bonito. Ele é um cara super dentro do padrão, né? Mas o que ele faz é tão feio, né? As piadas, aquele estilo, aquela persona dele é tão feia que ele se enfeia. E ele consegue, né? Aí eu acho que aí entra o humor. Porque ele se ele fosse uma arrogância e... ele é uma... Se você olha, você fala assim... Ai, que pessoa feia. Entende? Sim. E eu acho que ele achou essa chave, que ele é muito inteligente, né? Então eu acho que ele encontrou esse lugar. E é muito corajoso o que ele faz, né? Eu tava vendo uma entrevista dele com o Russell Peters, que ele tava falando, não, no início era ou meu show é incrível ou meu show é terrível. Eu vi ele em 2010 em Montreal, eu assisti ele em 2010 em Montreal, ele foi água total. Água total? Água total. Em Montreal, quer dizer, ele já era um comediante estabelecido. Mas é aquilo, ou a galera compra... É que hoje na época ele não era tão famoso como ele é hoje, né? Eu acho que ele bombou com o Netflix dele, né? Eu acho que hoje a galera que vai no show dele já sabe o que espera. Mas ele fazer um show dentro de um show do Just for Laughs, onde tem outros comediantes e ninguém... Tipo, eu não sabia quem ele era, por exemplo. Ele deu água. Mas as piadas eram boas. Né? Nossa, mas é muito o que compra e a persona que ele construiu. Eu vi uma... quando eu conheci ele, eu fiquei meio obcecado, assim, eu comecei a ver tudo... Escreve muito bem. Entrevista, ele falando sobre processo criativo. Aí ele foi no podcast do Todd Barry, e o Todd Barry acusou ele de ter roubado a persona dele. E ele falou, peguei um pouco de você, sim. Peguei um pouco de você, um pouco do Steven Wright, um pouco de tal cara. E pra criar aquele personagem dele, ele falou, não, eu sou um cara até dócil na vida real, né? Sim. Fora do palco. Mas ele precisou criar... Que eu acho que eu tava pensando nisso, que as pessoas, os one-liners, eles precisam ter uma estranheza também, né? Você pensar no... Eu conheço poucos que não tem um traço muito característico. Tipo, tem o Steven Wright, tem o Mitch Hedberg, tem uma moça que eu gosto muito, que é a Morgan Murphy. Já viu essa? Uma ruiva? Sim, sim. E todos eles têm uma estranheza para... Aqui no Brasil também, os one-liners. Tem o Gabi, tem o Duncan, tem o Cavalca, que são pessoas que têm uma esquisitice. Deve ser pessoas que não conseguem ter um diálogo. Aí só vai falar uma frase. Uma frase. Tô brincando, mas sim, eu acho que é o jeito que a pessoa pensa, né? É um estilo. É um estilo. Você acha que esse estilo, ele meio que te escolhe ou você vai desenvolvendo? Eu acho que quem começa sendo one-liner, penso eu, que começa porque é ruim de palco. Pode ser.
E aí a pessoa, ela como recurso, ela escreve ótimas piadas, mas a presença de palco dela é ruim. Aí depois ela vai aprendendo, né? Mas eu já ouvi isso de algumas pessoas, inclusive, que eles começam a fazer isso porque o palco é ruim. Eles não têm uma presença de palco, eles têm segurança bastante no palco, então eles contam uma piada, depois outra, depois outra. É verdade. Voltando um pouco no passado, Carol, pro nosso perfil aqui da sua entrevista. Ah, eu tenho um perfil aí. Eu tenho aqui, ó, muitas coisas sobre você aqui. Muitas. E uma coisa que eu tô gostando de perguntar, um amigo meu me fez essa pergunta esses dias, da primeira piada que eu lembrava, assim, que eu rachei, tipo, caralho, que engraçado, e eu repeti essa piada. Você tem alguma lembrança disso? Tenho. Foi uma piada que eu ouvi do Cacete Planeta. Eu era criança. E eu lembro que eles fizeram a seguinte piada. Porque eu me identifiquei por isso. A piada era a seguinte. Era um protesto de baixinho, que eles eram as menores minorias. E eu acho que eu lembrei porque eu me identifiquei, né? E eu lembrei, eu achei aquilo sagaz. Eu sempre gostei disso na comédia. Essa sagacidade. Eu conheci você no curso que a gente fez uns 2, 3 anos atrás, né? Eu fiz um curso com você. E foi uma experiência muito bacana, que a gente se conheceu, você já estava morando no Canadá. E teve esse curso. Eu sempre falo aqui no podcast da importância do curso e do exercício que você tinha feito lá de persona. Você conta o exercício? Eu conto a conclusão do exercício. Tá eu bom. tento esconder Tá bom. Ou talvez eu já tenha contado o exercício. Ai, desculpa. Meu Deus, está destruindo o meu trabalho de anos. Mas eu recomendo sempre. E eu tava vendo uma bateria de vídeos suas, assim, na internet. E que eu nunca me toquei muito em no stand-up até eu começar a fazer. Sim, eu também, assistia muita coisa gringa, mas o cenário brasileiro em si eu não conhecia tanto. E eu vi um vídeo seu, Carol, no Beverly, do Cala a Boca Paulo. E esse vídeo, pra quem tá escutando e não assistiu, é só digitar Carol Zócoli e Cala a Boca Paulo. E é um cara que te incomodou o show inteiro e você gritando, cala a boca, Paulo, cala a boca, Paulo. Foi foda. Cara, e esse tipo de... Eu acho que a gente, na nossa geração aqui, a gente não tem tanto heckler, igual uns caras incomodando o show ao ponto de não parar e você precisar explodir em cima do cara. Eu achei muito legal que... Eu fiquei meio em dúvida se você tinha ficado furiosa ou se você percebeu que estava engraçado a fúria Não, eu percebi que estava engraçado. Eu fiz uma cena. O que eu fiz foi o seguinte, o Paulo, na verdade, assim, ele não era um hack, ele era um cara que estava bêbado e ficava comentando o show, só que ele estava na primeira fileira. Então ele estava perturbando muito, inclusive a mim, porque ele estava do meu lado, no Beverly é bem pertinho, né? Então ele não era um cara que estava querendo zoar o show. Ele só estava muito participativinho. Sim. Entendeu? Então, eu não... Tanto que eu fiz tudo aquilo e ele ria, ele adorou. Ele gostou? E no final ele achou que eu ajudei, que ele tinha me ajudado muito a fazer o meu número. Galera, sem noção, né? Meu Deus. Mas o negócio foi o seguinte, foi engraçado porque assim, eu comecei a fazer o show, ele começou a falar. Eu falei, e aí, o que você tá falando aí? Vamos parar de falar. Ele falou, beleza. Aí ele falou, não, eu vou ficar quieto. Aí eu recomeçava o show e ele começava a falar. Aí ele ficava assim, não, eu vou ficar quieto agora. Aí ele começava a comentar que ele ia ficar quieto. Ele tava meio bêbado, né? E aí eu fiz toda aquela cena e na época eu fazia aquela piada com o pinto de borracha. Que é sensacional. E a mulher dele tava lá. Eu falei, você é casado? Cadê sua mulher? Aí a mulher tava lá, daí eu falei, como que você aguenta casar com esse cara? Bom, aí tem lá a piada, vocês podem ver. Mas foi tudo improvisado, mas eu percebi que ali não ia dar pra eu voltar pro meu material. Eu ia ter que desistir do meu material e fazer o que dava pra fazer. Então, acho que eu fiquei uns 6 minutos e meio no Paulo ali. Ficou. E o lance da raiva que a gente tava falando antes, que eu acho legal isso, da explosão de raiva e de, tipo, a plateia ainda tá rindo daquele jeito. Você foi emendando umas piadas também. E
Mas é muito legal. A gente estava conversando aqui antes, você falou um negócio muito interessante da diferença da tragédia para comédia, né? Que a tragédia é o homem se sentindo superior. Aristóteles é que falou isso, né? Não fui eu, gente. Que a tragédia, ela mostra o homem no seu bom, né? No seu melhor, no seu superior. Como é que... Não sei o que eu estou falando, mas ele mostra o homem o lado bom. E a comédia mostra o lado inferior. Sim. Isso é muito legal. O início, você está fazendo stand-up há quanto tempo agora? 10 anos. 10 anos. Uhum. E você pegou bem o início aqui. Uhum. E eu quero muito conversar com você sobre as diferenças de cena, assim, também, né? Tipo, no início, o que você achava de legal, assim, que tinha no momento e o que tinha de ruim? Eu acho que quando eu comecei, todo mundo estava começando. Eu acho que as pessoas que faziam stand-up há mais tempo era a galera do Clube da Comédia, né? O Danilo Gentili, a Marcela Leal. E eles faziam comédia há 1 ano, talvez 1 ano e pouco. Que loucura. Então, era tudo muito... era todo mundo muito começando, sabe? Então, mas só que o que aconteceu comigo é assim, na época, eu estava estudando filosofia, né? Eu sempre achei que ia ser professora, esse era o meu objetivo. E fazendo minha pesquisa dentro da filosofia, pesquisa de mestrado e tudo mais, o que eu aprendi é que você deve ir na fonte. Quando a gente está estudando, por exemplo, Aristóteles, a gente acabou de falar dele, você não vai ler quem falou sobre Aristóteles, você vai lá e você vai ler o Aristóteles. Para você entender do que o cara está falando. Sem um ponto de vista de uma terceira pessoa, né? Isso. Então, é ir na fonte, essa ideia de ir na fonte. Então, quando eu comecei a fazer stand-up, eu levei essa mesma ideia para o meu estudo de comédia. Então, o que eu pensei foi assim, aonde está a fonte? Começou na América do Norte, tal. Então, são esses caras que eu tenho que aprender desses caras. Não do Danilo e da Marcela que estavam fazendo. Não, claro que também é óbvio que eram pessoas que tinham, sim, o que ensinar e que me ajudaram muito. O Marcelo Mansfield, a Marcela Leal. Nossa, toda a galera sempre foi muito legal assim comigo mesmo. E claro que aprendi e aprendo muita coisa com eles, mas... Mas você da mesma fonte que eles, George né? Carlin, que fez comédia por 45 anos, existe uma diferença, entendeu? Então, para mim, o meu estudo e o meu rigor, sempre a minha tábua de rigor não estava com o que estava acontecendo no Brasil. Sim. Nunca, eu sempre... Porque eu acho que se você tem que se direcionar pro melhor. Se você der um passo nesse sentido, ótimo, entendeu? Com certeza. Então, mesmo para escrever texto e tudo mais, claro que dentro da cultura brasileira eu tenho que me adequar, mas rigor de texto, rigor de piadas por minuto, rigor de tudo, eu sempre tive essa referência desses comediantes que fazem stand-up há pelo menos 20 anos. Até hoje. E eu acho até... Eu tava pensando nisso esses dias, eu tava falando com o pessoal que a maioria do pessoal que poderia estar há quase 20 anos, há 15, 20 anos, fazendo comédia, evoluindo nisso, eles pararam antes da grande evolução que eles teriam, que eles falam que é quando você tem uns 15 anos de comédia, quando você começa... É o que eu ouço falar. Eu acho que... Eu entendo também, né? Porque as pessoas estão ocupadas. Tipo, o Danilo tem um programa diário para fazer. O Porchat tem um programa diário para fazer, entendeu? Não dá para ficar, né? E no bar. Não dá. Mas tem alguns que... O Patrick Maia tá há bastante tempo. Fábio Lins mesmo. O Marcos Zene acho que faz também, né? O Diogo Portugal. Faz. Diogo Portugal também. Bruno Mota. Tem uma galera que continua fazendo também. É que tem isso também, né? Também é uma galera que
eles têm muito sucesso, né? O problema deles é o sucesso, entendeu? Então, tem momentos que eles vão ter que parar para gravar alguma coisa, para fazer coisas que são interessantíssimas dentro da carreira deles, né? E o que é normal também, O que é né? normal também. Talvez depois venha um retorno deles Pode nisso. ser, né? Vamos estar esperando aí. Eu queria ver. E sobre o momento que você decidiu mudar pro Canadá, como que estava a sua carreira aqui e, tipo, que aposta foi essa que você fez de mudar de país e começar do zero? Então, eu fiz o meu processo de imigração pro Canadá em 2006. Eu nem fazia comédia ainda, que eu comecei em 2007. E aí o meu passaporte, né, o meu documento para morar lá, saiu em 2009 só. E aí eu já estava fazendo dinheiro com comédia e tudo mais, e eu fiquei com muito medo de ir. Ah, sim. Porque meu inglês não era bom e, enfim, eu não realmente, eu tinha muitas dúvidas de que se era possível, entendeu? E eu estava indo muito bem aqui. 2009 foi um ano bom para mim aqui, 2010 também, então eu fiquei. Só que quando foi em 2013, eu tinha feito o SNL em 2012, eu mudei para Toronto em junho de 2013. E aí, acabou o SNL e eu fiquei fazendo aqui e eu percebi que eu tinha chegado Num teto, que eu não ia conseguir mais pra frente qualitativamente. Eu acho que se eu quisesse, com a minha carreira, fazer algumas outras coisas, de repente escrever para alguma coisa, criar um programa para mim ou para alguém, ou lutar para entrar em algum programa de TV, entende? Sim. Eu acho que esse tipo de oportunidade eu ia ter. Inclusive, um pouquinho antes de eu me mudar para o Canadá de vez, eu fiz um set no Altas Horas que foi muito bom. Foi bom. E eu tive muito retorno daquele set. Por exemplo, então eu estava bem, né? Mas eu vi assim... Aí você tem que olhar também para sua personalidade, porque a sua carreira não dá para ir contra muito a sua personalidade. E eu acho que se eu ficasse fazendo as mesmas piadas, eu ia morrer. Eu ia minguar. Porque eu tenho muito essa coisa de aprender e crescer. Isso, para mim, é o que guia a minha vida. Sempre foi. Sempre guia a minha vida, essa coisa de aprender e como que eu posso chegar lá mais longe. Sabe? Como que eu posso fazer isso aqui melhor? Eu sou absolutamente obcecada por isso. Agora, quando eu voltar para o Canadá, eu vou começar a fazer o diário do Benjamin Franklin. Já ouviu falar disso? Não. Ele era extremamente... Ele tinha uma produtividade absurda. Ele tinha um diário que... Não é um diário, é um calendário. Ele dividia as horas do dia dele. Depois procura isso. Dia do Benjamin Franklin. Quando eu voltar para o Canadá, eu vou fazer, no mínimo, um mês de Benjamin Franklin, porque eu quero ver o que acontece na minha vida se eu entrar num nível de produtividade que eu nunca tive antes. Entendeu? Eu já tive... Meu maior nível de produtividade foi quando eu comecei a tomar Ritalina, mas eu não recomendo. Não. Mas isso é legal. Eu até achei um episódio de Seinfeld que brinca com isso, com outro método de produtividade, que é do Da Vinci. O sono davinciano, já viu isso? Você dorme 15 minutos de 2 em 2 horas. Eu já ouvi falar disso. Mas eu não sei se isso funcionaria pra mim, não, viu? Eu também não. Mas eu já ouvi falar. Eu vou tentar, porque eu acho que eu tô bem, mas desde que eu parei de beber, 2 anos atrás. Você parou de beber, tomar café, parei de tomar café, açúcar. Eu tô com muita energia. Então eu tô mais produtiva que nunca. Tô mais produtiva que eu nunca estive na minha vida. E eu tô curtindo essa vibe. Então agora eu vou tentar isso. Então, na minha personalidade, se eu não faço isso, eu morro. Eu não tenho... Eu me sinto um pouco assim também, dessa necessidade de buscar, estudar, e você vira nerdzão do assunto, vai tentando... Sim. E nos seus limites mesmo. Eu acho que não tem sentido fazer um negócio meia boca, sei lá. Eu sou um pouco mais preguiçoso que você, mas eu ainda fumo, bebo café, álcool, carne. Mas enfim, então eu via que se eu ficasse aqui, eu ia ficar nesse platô pelo menos por um tempo e eu acho que eu ia morrer, de verdade. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu faço aula no Second City, eu vou aprender a escrever e fazer sketch,
no estilo do Second City, que eu admiro muito. Vou fazer aula de improviso. Vou aprender a fazer improviso igual é feito na América do Norte, que eu sempre gostei muito. Se tudo der errado, em 1 ano e meio eu volto. E a cena E eu vai tava, tá aqui ainda. eu tava quase esperando 1 ano e meio. Mas na minha cabeça eu tinha assim, eu sei que eu posso estar indo e tá pegando a minha carreira aqui e jogando no lixo. Pode ser que isso aconteça. Pode ser que Pode ser se eu tiver que voltar pro Brasil em 1 ano e meio, a cena mudou tanto e eu fiquei tão pra trás que já não tem mais como alcançar. Eu tinha consciência disso. Então eu até escrevi no meu blog uma história do dia que eu decidi isso, que foi uma coisa que o Fábio Gueré me falou. Acho que você viu isso, você leu isso, né? No eu dia fiz stand-up vocês foram fazer um show casa de swing, ele não me avisou que era uma casa de swing. Tem toda a história lá, a gente vê lá no meu Medium. E o Gueré, ele falou uma coisa e foi muito louco. Ele falou, Carol, você tem qualidade para se dar bem lá. E eu entendi isso que ele falou, assim, por causa de toda essa busca que eu tinha mesmo, de querer, de assistir os caras que são, e as pessoas que são os tops, e tentar fazer como eles. Sim. Né? E ele me lembrou disso, ó. Você tem a qualidade que você consegue chegar lá, se você quiser. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar, porque se eu não tentar, daqui 10 anos eu vou estar aqui. Se tudo der certo, eu vou ter um programa, sei lá, na TV, ou sei lá, qualquer porra. Ter dinheiro, sei lá, sabe assim, ser bem sucedida, vamos supor. Tem programa de TV, ser, tem seu apartamento, tem sua grana. Daqui 10 anos eu vou ter não sei o quê, e eu vou ser absolutamente infeliz. Absolutamente, porque eu tinha feito 1 ano de SNL, ganhando bem e tudo mais, e eu estava muito infeliz. Né? Então... Será que a gente fica feliz em algum momento? Não, e cara, eu tô bem feliz, ó, vou te falar, eu tô bem satisfeita com o que eu tenho feito, viu? Bem satisfeita, eu tô me sentindo muito honesta, sabe? Sim, você encontrou... Você tá feliz de falar dos assuntos que você aborda, né? Eu tô feliz do jeito que eu encontrei de fazer. O que eu sinto é que a minha comédia deu um salto do ano passado pra cá. Eu tive uma crise ano passado, quase desisti de fazer comédia. Carol, quer falar sobre isso? Não. Não, acho que não. Acho que todo mundo passa por isso, né? Eu quase desisti mesmo, assim. Porque é difícil pra todo mundo. É difícil, é uma carreira desgraçada essa que a gente escolheu. Sim. Então, eu tive uma crise, e aí, depois disso, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que eu quero. Foda-se. E eu acho que isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E aí mudou. Eu acho que eu dei um salto. Eu já tava indo bem, assim, eu não tava indo mal, não. Mas acho que depois disso a coisa virou. Que foi mais ou menos quando rolou o seu show lá do Comedy as a Second Language. Tem mais ou menos 1 ano, não tem? Tem 1 ano, Que foi mais ou menos nessa época que você teve essa mudança. Tem 1 ano, Uma coisa que eu gosto de perguntar é... A gente sempre fica imaginando com vários coraçõezinhos, assim, como que é a cena de outro país, achando que é mais fácil de começar numa cidade que a comédia já está estabelecida há mais tempo. Como que foi esse começo seu no Canadá? Cara, eu acho que a cena de comédia, eu posso falar de Toronto e vou falar de Nova York também, que eu conheço um pouco, é muito cruel. É muito cruel. Gente, é divertido fazer comédia no Brasil. Lá é foda. Porque, primeiro, são muitos comediantes fazendo, e tem um perfil de comediante... Tem uma galera muito sangue no zóio. Tem muita gente legal também. Mas não pensa que vai ter amiguinho que vai te colocar em show só porque você é legal. Entendeu? E assim, se você não tá levando a sério e tal, ninguém tá nem aí pra você, sabe? Né. É bem mais cruel, assim, não tem... Você começa em open mic, que é show em porões, que tem só meia dúzia de comediante assistindo, todo mundo te odiando, porque eles só estão ali esperando pra ser a parte deles. E os open mics são ruins, assim, também? De ter só comediante assistindo? A maioria é cruel, dói no seu osso, você sente dor física, às vezes. Às vezes o ambiente é tão negativo.
Imagina pensa naquele típico comediante que todos nós já conhecemos, esse estereótipo, que é o comediante negativo, que é aquele cara que critica todo mundo. Pensa você fazendo comédia para 10 pessoas desse tipo te assistindo. Porque o que acontece essa galera, eles acham que eles deviam estar sendo convidados para fazer os shows de prestígio na cidade. Só que eles estão no open mic. Então eles estão muito amargos. Entendeu? Sim. E tem um número muito grande também de comediantes, né? Cara, em Toronto, só o grupo de Facebook de comediantes de Toronto é 3.500 comediantes. Claro que não são todos esses ativos. Eu diria que tem ativos em Toronto uns 400 comediantes, 300, 400 comediantes ativos. Talvez, será que a gente tem esse tanto de comediante ativo aqui no Brasil? No Brasil, 300? Não profissionais, mas juntando, no Brasil não, São Paulo, misturando os opens. Será? 300? Eu acho que sim, eu acho 300? que talvez. Vamos ver quantos amigos em comum a gente tem, Pedrosa. Mas é uma galera que fez um open uma vez e depois parou. Pode ter uma ou outra, mas eu acho que É que agora Ativo. a gente tá passando por uma geração que eu perguntei até acho pro Nil Agra isso, se a nossa geração é a que tem mais open desde o início, assim. Sim. E é bem claro que tem muita gente começando agora, muita gente fazendo, Sim. só que não conseguem fazer tão regular porque tem pouca noite também. Né? Vocês têm que criar a noite de vocês. Eu acho que o Netflix ajudou nisso, né? É um comedy special por semana. Não. E aí a galera começa a querer fazer. Eu acho que o Netflix está sendo muito responsável por esse boom, que tá no mundo inteiro, viu? No mundo inteiro. No mundo inteiro tá saindo. E lá o que tem acontecido na América do Norte muito, que é foda. Assim, não é difícil pra você ter 7 minutos bons. Com 2 anos, você tem 7 minutos bons. E aí essa galera que tem 7 minutos bons, mas eles só têm 7 minutos, eles estão competindo com todo mundo que faz comédia há 20 anos. Porque pra gravações e grandes festivais, em geral, são 7 minutos de showcase que você faz. Então, tipo, tem uma galera que faz há 2 anos e que são as fresh faces, Sim. que inunda coisa assim, a cena. Então a cena fica inundada, entendeu? Uma hora essa bolha estoura, né? Mas tá rolando uma bolha. Mas eu acho que sim. Agora eu acho que aqui vai começar, espero eu, que comece a ter mais noites alternativas. Criadas pelos comediantes, bares pequenos ou médios. Até citar como exemplo aqui, a noite da Bruna Braga, o Namicalo, que você vai estar lá terça-feira. Sim. Que vocês estão escutando não foram, vocês perderam, porque esse podcast sai só na quinta. Mas lá é um show bissemanal, é bissemanal que fala? A cada 2 semanas, que vale a pena. Bimensal, é isso. Bimensal que rola no Presidente ali na Augusta, um show muito maneiro. Mas aí esse início, essa fase de open mic, você passou quanto tempo fazendo isso lá no Canadá? Acho que deve ter ficado mais ou menos 1 ano. E com certeza todas as experiências que você tinha te ajudou montes nisso, né? Me ajudou, claro, sim. Experiência de vida também. A experiência de palco, claro, faz uma diferença. Faz uma diferença, mas o meu inglês também me puxava para trás. Enquanto a minha experiência de palco me puxava para frente, meu inglês me puxava para trás. E eu vi que você tá fazendo até treino, né, de sotaque. Eu fiz 1 ano. Fez eu um com ano. um coach, de um treinador de E como que é de isso? língua. Deve ser muito... Você tem que se policiar o tempo inteiro, É de né? pronúncia. Você faz exercícios de pronúncia. Exercício com a língua, você faz exercício com a boca. Pra você aprender a mexer a boca nos lugares que aquela língua quer que você mexa. Mas eu não pretendo perder meu sotaque, não. Totalmente, não. Então, que é legal ter um sotaque, né? Eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos, eu adorava quando me perguntavam de onde eu era, que era algo interessante para começar um assunto também, né? Sim. Mas lá, por exemplo, o nativo, vamos dizer assim, do canadense, eles percebem que eu tenho um sotaque, mas quem tem inglês como segunda língua acha que eu não tenho sotaque. O que é legal. É legal. Mas ainda hoje, quando eu improviso no palco, quando eu tô criando material novo, eu improviso no palco, eu vou escutar depois, eu vejo vários erros, assim.
E é duro esses erros, né? É Até em foda. português você escuta os erros de pronúncia e você fica meio bravo. E na cena lá, eu vejo muitos shows com temáticas diferentes também, Sim. né? Tem um que você fez, que eu até anotei aqui, que eu achei legal, que é Your Hood's a Joke, Ah, é um roast show, é uma fritada. entre países. Entre países e bairros. Bairros também. Seria como se fosse assim, a Zona Leste fritando a Zona Sul. Pinheiros fritando Vila Madalena, sabe assim? Isso é uma ideia muito boa. É muito boa essa ideia. Eu fico procurando ideias de shows, assim. Tem até um que eu achei muito legal, que é The Gateway Show. Que o comediante sobe, aí ele faz um set, ele fuma muita maconha e faz outro set. Nossa. Tem uns desses, tem um de bebida lá em Toronto, que eles fazem isso também. Faz um set, bebe, depois... Mas bebida acho que demora um pouco mais pra bater e ficar bêbado, Não, né? mas viram, né? Eles têm um break, uma pausa no meio pra galera beber. E lá você começou a estudar improviso também, né? Sim. Ou você já fazia aqui alguma coisa? Cara, eu fiz pouquinha coisa, assim, não tinha tanta aula. E as aulas que tinham, cursos que tinham lá na escola do Márcio Balas, que eram frequentes, eu não podia fazer as datas, às vezes eu não conseguia. E não tinha muita, né? Não tinha muita opção. E você foi direto pro Second City lá, assim que você Sim, chegou? na semana que eu cheguei, eu já fiz minha primeira aula lá no Second City. É um Porque, ano- afinal de contas, eu ia embora 1 ano e meio depois, né? E lá tem vários cursos, né? Que tipo de curso que eles abrangem que você fez lá que você achou legal? Eu fiz de improviso, fiz de sketch, fiz de improviso long form, fiz de stand-up também, de roteiro de sketch, fiz também. De stand-up eu fiz também, que eu queria dar uma olhada na didática deles, né? De roteiro foi bem legal também. Todos esses. Que é muito legal, é uma instituição muito respeitada da comédia, né? É o teatro de comédia mais famoso, né, do mundo. É muito legal. Você assistiu no Netflix o Fútil e Inútil? Que é a Funny and Stupid Gesture. Que é a história Não. do National Lampoon. Não vi. Muito legal, viu? Será que tem no Netflix Canadá? Talvez não. Não sei, tem no brasileiro. É diferente, É Netflix. original Netflix. É? Não sei se... Mas o Second City, a gente tava falando do Second City, é muito legal. Agora eu comecei esse ano, eu comecei a fazer show com eles. Eles têm eles são teatro, né? Então eles têm várias companhias. Então eles têm a companhia principal e eles têm a companhia de tour, que viaja. Eles têm a companhia que faz sketches, shows de sketch, espetáculo de sketch para escolas. E eu tô fazendo esse espetáculo com eles. Ah, que legal. Das escolas e tô dando aula também de improviso lá. E viaja e você vai migrando de um pro outro? Ou... Não, na verdade, as escolas vão até o teatro. Ah, legal. A gente faz lá. Eu fiz Isso deve ser muito legal. Não, é muito legal. Eu tô muito feliz de ter essa oportunidade lá de trabalhar nesse teatro que é foda, né? É foda. Quantos lugares tem o teatro lá? Acho que tem uns 300. Uns 300? Mas é foda, né, meu? Essa história do lugar, né? Verdade, o Pedrosa sugeriu aqui, Carol, vou fingir que você não escutou porque ele não tá microfonado. Mas eu também sinto isso, que alguns comediantes podem ter preconceito com comediantes que fazem aulas de stand-up. Isso rola lá também? O que você acha disso? Eu acho que isso é uma mentalidade que tem alguns comediantes que têm mesmo, né? Eles acreditam que comédia não se ensina. E até aqui mesmo, assim, eu não fico... Eu não divulgo eu não divulgo que as pessoas foram meus alunos para os outros comediantes se essa pessoa não me demonstrou que ela é confortável com isso antes, sabe? Claro. Eu acho que existe sim uma coisa, a comédia não se ensina e tal. O que eu acho das duas, uma. Ou os cursos que essa pessoa fez na vida foram muito banais, ruins, o que pode acontecer. Ou essa pessoa ela não tem uma preocupação com elevar a sua própria arte, entendeu? Porque é difícil você dizer que você vai assistir uma aula de alguém que tem um pensamento diferente do seu, que não vai te oferecer no mínimo, uma coisa. Um ponto de vista diferente que vai fazer você pensar no seu próprio material de uma maneira diferente. Talvez essas pessoas achem que o professor, e talvez alguns professores deem aula dessa maneira, não sei por que eles pensam assim.
Talvez eles achem que o professor está falando para os alunos o que é engraçado e o que não é. Se for isso, não é isso. Eu acho que um curso de stand-up, ele ajuda a pessoa a chegar antes aonde ela quer. E se o curso ajudar nisso, esse curso é um curso muito bom. Eu gosto muito de teoria, então sempre que tem alguma coisa assim que... Mas eu tava até conversando com um cara que... Eu acho que eu não vou citar, mas tipo, é um comediante estabelecido, hilário, arrebenta, só que ele não assiste comédia gringa, tipo, não assiste ninguém. Só que, tipo, ele tem um show foda, é autoral, e pra ele funciona assim. Então eu acho que é ok também. Eu acho que ele não precisa colocar moedinha pros deuses da comédia. De jeito nenhum. Antes de... Cada um tem seu caminho, né? Sim. A gente tava falando lá do improviso, e tem uma diferença do improviso brasileiro com o improviso americano, o improviso que a gente vê. Qual diferença que é essa? Que eu tenho meio dificuldade de entender isso. Eu acho que a principal diferença é que o improviso norte-americano é muito antigo, né? Aqui é novo. E aqui tem uma escola sul-americana também, eu acho, que é bem voltada para uma dramaticidade, uma dramaturgia teatral. E eu acho que o improviso norte-americano, ele tem uma pegada cômica. É tipo, a gente está criando esquetes no palco. E aqui é tipo, estamos criando uma peça. Entendi. Estamos levando uma história para frente. Entende? Acho que essa Eu entendo. Eu não sei, eu nunca tive muito interesse em improviso. Aí eu assisti aquele filme do Mike Birbiglia, do Don't Think Twice. Que eles fazem até um jogo de improvisação que eu achei muito legal. Que eu achei muito bom e deu até vontade. Eu até falei com você na época. Que eles perguntam se alguém tá tendo um dia ruim e depois fazem uma cena em cima do dia ruim da pessoa. E que é algo que eu acho interessantíssimo, mas meio difícil, né? Tipo, se já é difícil treinar stand-up, que você precisa de risada e 5 minutos por vez, imagina ter que reunir pessoas para assistir improviso. E não tem muito como começar, né? Começar no improviso? Você tem que ter um grupo, né? Um grupo, não dá pra você começar sozinho. Né? Tem essa dificuldade aí. E a grande vantagem do stand-up é depender só de você. E agora você está escrevendo um livro. Escrevendo um livro sobre stand-up. Terminou o livro? Não. Qual que é o nome? Já tem o nome? Já decidiu? Me fala o que você acha desse título. Vou falar. Peraí, deixa eu lembrar o título, que é grande. O mundo não é sério. Como se expressar através da comédia stand-up. Acho bom. É muito... Bom. Não. Muito pretencioso, não? O... Como fazer stand-up? Stand-up, leia aqui. Leia aqui e aprenda. É. Não, tem pretencioso. Já viram os livros que estão na moda agora? Que tipo, se você quiser ser um sucesso no Instagram, compre esse livro. É o título do livro. Uhum. Isso é pretencioso. Vou fazer isso. Se você quiser ser um sucesso no stand-up, compre esse livro. Droga, dei uma ideia. É. Mas tá legal o livro. Eu tô demorando um pouco, que eu vou dividir ele em 3 partes. A primeira parte vai ser a história do stand-up. Então, eu tô falando um pouco da história do stand-up na América do Norte, aí depois um pouquinho da história do stand-up no Brasil, aí um pouquinho da história do stand-up em Portugal, em Angola e Moçambique, os países de língua portuguesa. Aí a segunda parte é técnica, de escrita, e a terceira parte vai ser perguntas e respostas. Perguntas que me aparecem em aula ou que me aparecem online e tal. Isso. Você chegou a fazer show em Moçambique, que você fez o show? Não, eu fiz um show em Porto, em 2010, E Portugal. como é que foi isso? Nossa, foi maravilhoso. Foi impressionante. Eu fiz 3 shows em Porto. Tipo, eles te conheceram na internet e você foi fazer show lá? Conheci o cara, na verdade foi assim. Eu fui fazer um show com comédia em pé. Eu, Porchat, Cláudio Torres Gonzaga, Léo Lins. E a gente foi fazer um show em Londres. Para brasileiro. Aí a gente fez um show em Londres e eu contatei esse português. Que é um comediante lá chamado Hugo Souza. E ele falou, não, vem pra cá e faz show aqui com a gente. E aí o Cláudio Torres e o Fábio Porchat não podiam ir, eu e o Léo Lins fomos pra Porto. Não, o Cláudio Torres foi também. Foi só o Porchat que não foi.
E foi, assim, ó, incrível. A plateia amou a gente. Eles gostam muito de brasileiro, sabe? E teve um show que o menino me falou assim, ó, Carol, eles nunca viram mulher fazendo comédia. Caramba. Isso foi em 2010. E aí teve um show que a gente fez num pub que foi tão foda. A galera, depois que eu terminei o show, a galera aplaudiu, todo começou a gritar meu nome. Carol, Carol, Carol. Eu falei, gente, eu vou mudar pra cá, né? Foi muito louco, foi uma coisa muito louca, assim, que aconteceu. Eu fiquei meio passada, assim, sabe? Nunca tinha acontecido isso comigo. Porra, que legal. Eu fiquei muito feliz, Carol, que eu vi o último vídeo que você postou lá do... Qual que é o título do vídeo? O seu Tight Five. South American South Feminism. American Feminism. E, cara, aquele lá é onde é o seu show? Aquele cenário? O local Não, lá? aquele cenário é um teatro lá de um Toronto. Um teatrinho, É um teatro de improviso, na verdade, mas rola show de stand-up lá também. Ah, massa. E você falou mais cedo que você vai fazer um show numa prisão. Eu vou fazer em abril. Uma prisão masculina. Uma prisão masculina. Canadense. Canadense. E como que foi isso? É de um festival, né? Eu vou fazer um festival. É um dos maiores festivais lá do Canadá. O Canadá tem 3 festivais grandes, que é o Festival de Halifax, o Festival de Winnipeg e o Just for Laughs, né? E o de Halifax eu fiz ano passado, foi muito legal. Esse ano eu vou fazer o Winnipeg. E daí tem o festival, tem o gala que eles filmam, né? Passa na TV. Aí tem o gala, e daí tem outros shows que a gente faz, porque a gente já tá lá, eles já pagaram nossa passagem mesmo, né? E um desses shows que eu vou fazer vai ser nessa prisão. Muito louco, né? Doideiro fazer um show. Mas deve ser divertido, deve ser uma experiência boa, né? Meu. Não deve ser a primeira vez que vão fazer esse show lá também. Será Não que sei. Certo, cobaia. Pode ser. Pode ser. Mas eu penso, é uma prisão canadense, né, gente? Numa boa. O bairro que eu cresci era mais perigoso. Uma coisa que eu queria falar com você também, que acho que não é nem um assunto tão fácil, mas eu acho um assunto legal da gente conversar. Que caso depois você não queira falar sobre isso, pode falar, que eu edito aqui e Só arranco. que você vai ter gravado pra vida inteira e vai poder me blackmail. Não, mas eu não uso blackmail assim, eu só uso... Em algum momento eu vou fazer um podcast de eu gravando e só com as risadas das pessoas participaram e elas vão achar tudo que eu falo genial. Boa, essa risada. aqui você já usa. Boa risada. Você fez um post no Facebook que eu acho que deu uma repercussão legal, falando sobre, tipo, como é difícil ser uma mulher fazendo comédia. E, tipo, muitas das coisas lá, eu como homem branco, hétero, fazendo comédia, a gente lê e a gente não imagina que tenha uma dificuldade assim. Eu tento cada vez mais dar atenção a isso e falar, porra, o que eu posso ajudar e... Porque muita coisa a gente faz sem pensar, né? Sem pensar. Claro. E nem sempre na maldade. Claro. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão fazendo comédia... É o meu otimismo isso também, que não tem pessoas ruins no mundo. Mas Você é bem otimista. Eu sou bem otimista. Eu acho que eu conheci pessoas más, assim, umas 2 pessoas más só. Sorte a sua. Vai trabalhar na TV que você conhece mais. Isso nunca vai acontecer. Você não sabe. Mas é uma coisa que eu achei legal que você disse que várias garotas que fazem stand-up, elas vêm conversar com você e você se abriu com elas. Como você vê a diferença, tipo, da comediante mulher no Canadá, que está começando, o que acontece, como tratam, e no Brasil? E o que os homens idiotas podem fazer pra... Eu vou falar uma diferença grande, que foi até o André Groppo, ele esteve no Canadá lá no passado, final do ano passado, e ele observou uma coisa que eu não tinha parado para pensar, mas ele tem razão. Ele falou, Carol, eu vi muita mulher na plateia. Porque no Brasil, as mulheres vão mais com os caras assistir comédia. Eu pensei, claro, tem muita mulher no palco. Por isso que elas vão, às vezes, sabe, a sexta-feira das mulheres, sabe, que as meninas saem junto, elas vão ver um show de comédia. É verdade, né? Agora aqui,
não sei, talvez elas não se reconheçam, né? Por isso que elas não vão. Só vão quando o cara chama, de repente. Né? Hoje, stand-up e o plateia é muito casal, né? É. Muito casal. Então, ele observou isso, eu achei que isso pode ser uma grande diferença mesmo. Assim, sabe? E que, assim, eu só posso falar da minha experiência, né? O que eu sofri de experiência, eu acho que você tá num meio, numa sociedade que onde a mulher talvez não tenha até então sido vista como alguém engraçado, e aí você sente o peso disso. Eu estava contando hoje, lá no workshop que eu estava dando, de uma piada do pinto de borracha. Sim. Aquela piada foi assim, na época, o cara do Pânico estava falando, faz muitos anos isso, muitos anos, tipo uns 8 anos atrás, eu acho, mais até. Uns 8, eu acho. Ele começou a dar declarações falando que mulher não era engraçada. E isso estava muito na mídia na época. Tipo, isso foi uma coisa que ficou meio grande, assim. E aí eu tive a ideia de fazer... Eu comprei um pinto de borracha no sex shop. E eu colocava na calça e eu começava o show e falava... gente, eu sou Carol, eu sou comediante também no show, mas eu sei que vocês ouviram o cara do Pânico falando que mulher não pode ser engraçada, mas... fiquem tranquilos, porque eu tô de pinto. E aí eu mostrava o pinto. E quando eu tive a ideia de fazer essa piada, eu cheguei no camarim e falei pros caras. Só tinha homem no camarim. E todos os meus amigos, assim, pessoas que eu gosto muito até hoje. Eu falei pra eles, gente, vou fazer essa piada, o que vocês acham? E todos eles falaram, não. Muito agressiva, não. Eles não gostaram, assim, da piada, entendeu? E eu falei, cara, eu vou fazer, velho. Foda-se. E eu fiz e entrou muito. A galera ficava pressionada, assim, né? E a dificuldade... Eu contei essa história porque... Assim, na verdade, eles... Eu não vou dizer que que eles são machistas, mas eles não entenderam o meu ponto de vista. É. Entendeu? E coisas assim, do tipo... Já aconteceu comigo várias vezes do tipo camarim, os caras começarem a falar sobre comédia e esnobar você que tá ali. Entende? Entendo. E assim, isso não é porque eles fazem com todo mundo. É uma coisa que toda mulher vai dizer pra você. A gente sabe quando a pessoa tá esnobando a gente porque eles têm isso na cabeça. A gente sabe, a gente não é trouxa, entendeu? Sim, claro. E também plateia. Tive muitos hecklers, não é o caso do Paulo, mas muitos hecklers que, tipo, foram hecklers porque o cara não queria ver uma mulher. Teve uma vez que eu tava fazendo um show no Blicker. Falei, oi, gente, boa noite. Falei, boa noite. O cara gritou, sai daí, você é chata. Meu Deus. Eu falei, boa noite. Eu tinha falado isso, gente. Eu não tinha feito nada. Eu tinha acabado de subir no palco. E é um negócio que... Entende? E isso aconteceu comigo algumas vezes. De coisas desse tipo, né? Não exatamente assim. E às vezes mulher até. Tipo, teve uma vez uma heckler, uma mulher bêbada, que eu comecei a subir no palco. Eu subi no palco, comecei a fazer piada. Fiz 3 piadas, entraram muito bem. E ela começou a gritar. Sai do palco, você é muito feia. Você não devia estar no palco. A mulher, velho. Então, o machismo, ele não é uma coisa que às vezes só vem de homem. Aos homens também, né? E isso que você falou, do tipo, às vezes a gente faz coisa a gente nem sabe, é algo que é uma coisa social. Eu também já fiz coisas machistas, eu já tive atitudes machistas, entendeu? E eu nunca falei, aquele texto foi a primeira vez que eu toquei nesse assunto, até porque eu não moro aqui mais. Porque é um assunto muito cabeludo, velho. A galera não quer ouvir falar sobre isso. É difícil, entendeu? E às vezes até muitas mulheres vão ficar contra você. Porque eles vão achar que você está sendo vitimista. E eu falo, gente, olha a minha trajetória. Você acha que eu sou vitimista? Você acha que eu paro a minha vida para ficar sendo vítima, entendeu? Se tem uma coisa que... Eu sempre lutei. E eu sempre... Eu posso te contar diversas histórias de dificuldade que eu já tive. Diversas. De ouvir no começo, você não é engraçada porque mulher não é engraçada, mulher não pode ser engraçada. Eu ouvi isso no começo de colegas, entendeu?
Isso é terrível. Então, e assim, você chegar e você ter a cabeça de falar assim, pau no cu de todo mundo, e eu vou fazer isso aqui, porque eu não tô fazendo nada ilegal, ninguém pode me prender, e eu vou fazer. Entendeu? Então, não é vitimismo. E também eu evito, porque a galera gosta muito de colocar a gente num quadrado também. Então, se eu começo, aí eu escrevi aquele texto, se eu começo a falar muito sobre isso, daqui a pouco eu viro só isso. Você não tem direito a falar de outro assunto. Então, depois daquele texto, veio até alguns convites para falar de coisas em alguns veículos e tal, e eu neguei. Porque eu não vou virar isso, vocês não vão me tornar nisso. Entendeu? Eu falei aquele texto, eu queria falar aquele texto, e aquele texto eu fiz para as mulheres. Eu fiz aquele texto pensando nas mulheres. A gente escreve com o leitor na cabeça, né? Então, aquele texto foi escrito para as mulheres que querem fazer stand-up. Ou que fazem stand-up. E tocou muita gente. Que bom, né? Então, e não é uma... Eu não vou virar isso que eles estão... Sabe? Não, é só uma coisa que eu falei de uma questão. Eu poderia falar de outras questões e não também. Necessariamente você vai se abasteando essa bandeira. Exatamente, e carregar assim. ela por todo... Não é... E assim, é que assim, ó, não tem como não carregar a bandeira. Eu já carrego, óbvio. Sim. Toda vez que eu subo no palco, eu tô carregando essa bandeira. Eu não tenho opção. Mas eu não vou deixar me colocarem num quadrado. É isso, eu acho. Você tá escolhendo, Mas eu poderia falar de outros problemas que acontecem na comédia também. Piada ruim, um grande problema. Agora, se eu escrever esse texto, meu amigo, eu não posso nem voltar pro Brasil. Não, tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e... Eu não tava vindo pra cá.